Feche os olhos por um instante e imagine seu coração em silêncio. Não o silêncio do fim, mas o da pausa. Aquele intervalo sagrado entre um suspiro e outro, onde o tempo não apressa e a alma respira. Talvez você esteja atravessando esse exato momento agora. Aquele ponto invisível, onde tudo parece parado, onde seus esforços parecem não gerar movimento, onde a vida parece quieta demais para alguém que está tentando tanto. Talvez você esteja fazendo afirmações, visualizando, meditando, e ainda assim, se pergunte, por que nada acontece? E essa dúvida, silenciosa e corrosiva, começa a se infiltrar como água entre as rachaduras da esperança. Será que estou no caminho certo? Ou estou apenas me iludindo mais uma vez? Essa pergunta pode doer, porque ela nasce da alma cansada de insistir no invisível, mas ainda incapaz de desistir. E se você estiver exatamente onde precisa estar, mesmo sem conseguir ver, há um ponto sutil, e muitas vezes solitário, na jornada de quem desperta para a cocriação. É o ponto em que a realidade visível ainda não mudou, mas algo dentro de você já não é mais o mesmo. E isso confunde, porque o mundo continua igual, mas seu olhar começa a mudar. E é aí que o coração clama por respostas, e a mente impaciente cobra resultados. Bruce Lipton nos ensina que nosso corpo, nossas células, nossas emoções, tudo responde ao ambiente interno, não apenas ao que pensamos, mas ao que sentimos. Nossa biologia escuta nossas crenças, mesmo as mais silenciosas, especialmente aquelas sabotadoras que repetem: você está atrasado, você está errando, isso não vai funcionar. Mas, e se o seu corpo estiver apenas pedindo paciência? E se neste exato momento, ele estiver recalibrando cada célula para uma nova vibração? Joe Dispenza também aponta com clareza: o campo quântico não responde ao desejo mental, ele responde à coerência. A coerência entre intenção e emoção, entre o que você diz que quer e o que você realmente sente. O universo não ouve suas palavras, ele sente sua frequência. E a frequência mais potente não é a do pedido ansioso, é a da certeza silenciosa. Aquela que diz, mesmo em meio ao caos, está vindo, mesmo que eu ainda não veja. Mas é difícil manter essa frequência quando tudo parece parado, quando os resultados não chegam, quando a vida parece não responder. É por isso que muitos desistem nesse ponto da jornada. Não porque erraram, mas porque não entenderam os sinais. Existem sinais quânticos. Eles são reais, mas não vêm embalados em milagres instantâneos ou respostas gritantes. Eles chegam de maneira sutil, contraintuitiva, quase imperceptível, como um frio repentino no estômago, uma paz estranha ao acordar, uma vontade de mudar tudo, mesmo sem saber por quê. São sinais vibracionais. E reconhecer esses sinais é mais importante do que buscar provas concretas, porque são esses sinais que mostram que você já está em processo, mesmo que o mundo lá fora ainda não tenha acompanhado sua nova vibração. Este vídeo não vai apenas listar esses sinais, vai além. Vai decifrar os códigos energéticos por trás de cada sensação estranha, de cada vazio inesperado, de cada desordem repentina. Vamos juntos corrigir falhas vibracionais que muitas vezes distorcem sua percepção e fazem você acreditar que está perdido, quando na verdade está despertando, porque às vezes o caminho certo parece o mais incerto de todos, e é exatamente aí que o invisível começa a tomar forma. O silêncio depois do esforço, o vácuo antes da materialização. Há um momento em que tudo silencia, as respostas cessam, o movimento parece estagnar, e você, que vinha caminhando com fé, começa a sentir que algo deu errado. É como se todo o esforço anterior, as meditações, as visualizações, a entrega vibracional, tivesse sido em vão. Mas e se esse silêncio não for ausência? E se for, na verdade, a preparação, a transição invisível entre quem você era e quem está se tornando? Há um espaço entre o pedido e a materialização que raramente é compreendido. É o vácuo, um campo quântico onde o novo ainda não ganhou forma e o antigo já não sustenta mais. E esse espaço é desconfortável porque não há sinais visíveis de progresso. É como se você estivesse suspenso no tempo, entre o impulso e a resposta. Esse vácuo é fértil, mas o sistema límbico, parte do cérebro que rege nossas emoções primitivas, interpreta essa ausência de movimento como ameaça, e aí começa o ciclo de autossabotagem. A mente, impaciente, tenta preencher o silêncio com pensamentos de medo, de dúvida, de pressa. Começa a dizer que você falhou, que devia tentar outra coisa, que está perdendo tempo. Mas isso não é verdade. A verdade é que o campo está sendo reestruturado.
Sua vibração está recalibrando o que você emite. E isso leva tempo, leva entrega, leva presença. Imagine uma semente. Após ser plantada, ela some sob a terra. O solo permanece aparentemente igual. Nenhuma mudança visível, nenhum sinal de vida. Mas por dentro, algo está acontecendo. A semente não está parada. Está em processo, rompendo sua própria casca, sentindo a umidade do solo, buscando orientação da luz. E só depois de atravessar esse processo silencioso, ela começa a brotar. Assim também é com sua nova realidade. O silêncio não é um castigo, é um estágio sagrado. Por isso, quando tudo silenciar, respire e lembre-se, o vácuo é o campo entre a intenção e a manifestação. É onde sua vibração se encontra com o invisível. É onde o universo escuta, mesmo que você ainda não consiga ouvir a resposta. Pergunte-se, será que o que parece ausência é, na verdade, o solo da minha nova realidade? Talvez o que você chama de nada seja exatamente o que prepara o tudo, a exaustão emocional, como sintoma de liberação vibracional. Existe um tipo de cansaço que não nasce do corpo, mas da alma, um esgotamento silencioso que se instala nos espaços entre um pensamento e outro, que pesa nos ombros mesmo sem esforço físico. Talvez você tenha sentido isso nos últimos dias, um peso sem nome, uma vontade de chorar sem motivo, uma sensação de estar carregando o mundo nas costas, sem saber exatamente por quê. E talvez, nesse estado de exaustão, você tenha se acusado, pensado que está fraco, que está falhando, que não está vibrando alto o suficiente. Mas e se esse cansaço for, na verdade, um sinal de que você está liberando padrões antigos, memórias congeladas, dores que estavam há muito tempo armazenadas no seu campo energético? Quando você começa a elevar sua frequência, tudo o que não ressoa com essa nova vibração começa a se dissolver. E dissolver não é um processo leve, é um colapso. O corpo sente. A mente tenta resistir, emoções esquecidas vêm à tona, lembranças antigas surgem sem aviso, e tudo isso gasta energia. Porque cada nova vibração que você acessa precisa de espaço. E para criar esse espaço, o antigo precisa sair. E o processo de saída muitas vezes dói. O corpo, com sua sabedoria silenciosa, nos mostra com precisão espiritual o que está sendo transformado. Dores físicas sem explicação, insônia, palpitações, angústias que surgem do nada, são sintomas de um realinhamento, não de um fracasso. É o campo energético sendo reconfigurado, a matriz interna sendo ajustada. E como qualquer obra de reconstrução, há bagunça antes da harmonia, há pó, há ruído, há desconforto. Esse cansaço não é o fim, é o corpo se curando em profundidade, é a alma se livrando de camadas que já não sustentam quem você está se tornando. E isso exige descanso, mas não desistência, recolhimento, mas não recuo, silêncio, mas não ausência. Pergunte-se com honestidade, será que esse cansaço está me mostrando que estou curando e não quebrando? Talvez pela primeira vez, você esteja permitindo que o seu sistema energético solte o peso que carregou por vidas. E isso, por mais difícil que pareça, é um sinal de que algo sagrado está acontecendo dentro de você. Situações se desfazendo antes de algo novo surgir. Colapso como sinal. Há momentos em que tudo parece ruir. Relações se desfazem, empregos desaparecem, planos cuidadosamente construídos desmoronam como castelos de areia, levados por uma maré invisível. E por mais que você tente entender, não encontra lógica. É como se a vida estivesse desmontando tudo o que você levou anos para edificar. Sem aviso, sem permissão, sem compaixão. Mas e se esse colapso for, na verdade, um realinhamento? E se por trás da aparente desordem houver uma inteligência sutil, conduzindo tudo para um ponto de coerência que ainda não é visível aos seus olhos? Quando você eleva sua vibração, aquilo que não está mais em ressonância com sua nova frequência começa a se afastar. Isso não é castigo, é física vibracional. É o campo quântico respondendo ao seu novo código energético. Relacionamentos que estavam baseados em dependência, medo ou apego se dissolvem. Projetos que nasciam da necessidade de provar algo ao mundo perdem sentido. Ciclos antigos chegam ao fim, não porque falharam, mas porque cumpriram seu papel. O ego teme essa desconstrução. Ele resiste, ele grita, ele quer manter tudo como está, mesmo que doa, mas a alma sabe, ela reconhece esse vazio como preparação. Ela entende que o novo só pode nascer onde há espaço. É doloroso, é confuso, é solitário, porque não há garantias. Não há promessas claras de que algo melhor virá. Apenas o chamado interno que insiste.
Continue, mesmo sem entender. E é nesse exato ponto, entre a perda e a fé, que o verdadeiro salto quântico acontece. Porque o colapso não é um erro, é uma resposta. É a vida eliminando o que está desalinhado com sua essência. E mesmo que pareça que tudo está dando errado, talvez tudo esteja apenas se rearranjando para que o novo tenha por onde entrar. Pergunte a si mesmo com honestidade: o que está desmoronando em mim e ao meu redor não seria, na verdade, um sinal de que estou mudando de frequência? O velho precisa cair para que o novo encontre terra fértil, e embora o som da queda seja alto, a semente do que está por vir germina em silêncio. Na aparente destruição, há uma delicada reconstrução em curso. Confiar nesse processo é o que separa o colapso do renascimento, o surgimento de sincronicidades não planejadas. Há instantes em que a vida parece sussurrar. Você pensa em alguém e essa pessoa aparece. Uma música toca exatamente quando você precisa de consolo. Uma frase em um livro salta aos seus olhos como se fosse uma resposta direta ao que o seu coração perguntou em silêncio. Esses pequenos encontros com o inesperado não são apenas coincidências, são ressonâncias. São ecos vibracionais que mostram que, mesmo que você não veja ainda, há uma sintonia acontecendo entre o seu campo interno e o campo maior da vida. Sincronicidade é a linguagem do invisível. Ela não grita, ela não impõe, ela se apresenta com leveza, quase como um toque de presença do universo, dizendo: você não está só. Eu ouvi. Carl Jung chamou isso de coincidências significativas, mas os autores da física espiritual, como Greg Braden e Joe Dispenza, vão além. Eles explicam que quando sua frequência começa a se alinhar com o que você deseja manifestar, o campo quântico começa a colapsar possibilidades que vibram nessa mesma faixa, e essas possibilidades se apresentam não como milagres estonteantes, mas como encontros sutis, diálogos improváveis, eventos simbólicos, e tudo isso acontece sem controle, sem previsão, sem esforço, porque não é você que força a sincronicidade, é sua vibração que a atrai. O mais importante é perceber que esses sinais não são um prêmio por ter vibrado certo, são reflexos da sua coerência emocional. Quando você sente com verdade, pensa com presença e age com integridade, o universo responde, e responde não com lógica, mas com poesia. Ele responde com símbolos, com ritmos, com encontros que parecem estar fora do seu roteiro, mas fazem parte de um plano maior que você ainda não compreende. Por isso, ao invés de buscar controlar os sinais, observe-os. Receba-os como confirmações silenciosas de que algo já começou a se alinhar. Você não precisa entender o porquê daquela coincidência, basta sentir a vibração por trás dela. Pergunte a si mesmo: que parte minha está sendo respondida por essa sincronicidade? Talvez a sincronicidade não traga a resposta exata que sua mente quer, mas pode ser a música que sua alma precisava ouvir para continuar. E isso já é um sim do universo. Desconforto emocional crescente com tudo o que não é coerente. À medida que sua vibração se eleva, algo curioso começa a acontecer. Coisas que antes passavam despercebidas, agora incomodam profundamente. Conversas que antes pareciam inofensivas, começam a soar vazias. Ambientes que você frequentava por hábito, se tornam energeticamente pesados. Certos comportamentos, inclusive os seus, começam a causar repulsa. É como se o seu campo vibracional estivesse ajustando a sintonia, e tudo que não combina mais com essa nova frequência passasse a gerar ruído. Esse desconforto emocional não é um defeito, é um sinal de clareza vibracional. Quanto mais você se aproxima da sua essência, mais o seu corpo espiritual rejeita o que é dissonante. É um processo natural, mas que pode ser doloroso, porque você começa a perceber que muitas das suas relações, rotinas e escolhas foram construídas com base em versões antigas de si mesmo, versões que já não existem. E se você insiste em permanecer onde não há mais espaço para sua alma respirar, o desconforto só aumenta, não por punição, mas por compaixão. O desconforto é a forma do seu ser interior dizer: isso não te nutre mais. Bruce Lipton fala com precisão sobre isso. Nossas células reagem aos campos ao redor. Elas se expandem diante da coerência e se retraem diante da toxicidade. E esse processo não é apenas biológico, é espiritual. O corpo sente a vibração de cada palavra, de cada lugar, de cada pensamento. E quando essa vibração está desalinhada com a sua nova identidade, ele começa a sinalizar dores,
irritações, cansaço, um incômodo que vem de dentro e pede mudança. Esse desconforto é um convite, um chamado para alinhar cada aspecto da sua vida com quem você realmente está se tornando. Não é sobre ser radical, cortar tudo, fugir. É sobre reconhecer o que não cabe mais, o que não vibra mais com o seu coração. Pergunte-se: o que em mim já percebe que não há mais espaço para o que antes parecia normal? Porque talvez a sua alma esteja apenas dizendo: você cresceu e agora precisa de ambientes que sustentem essa nova expansão. O desconforto, quando ouvido com o coração, é bússola, e ela sempre aponta na direção da sua verdade. Intuições fortes e insistentes, mesmo sem lógica. Algumas sensações não vêm da mente, vêm de outro lugar. Um lugar que não grita, mas sussurra, que não traz provas, mas pulsa com insistência. São intuições, ideias que surgem de repente, como se não fossem exatamente suas, mas estivessem atravessando você. Pensamentos que voltam, mesmo quando você tenta ignorar. Sensações internas que dizem: vá por aqui, mesmo que a lógica diga o contrário. E quanto mais você tenta racionalizar, mais forte esse chamado se torna. Essas intuições não são meras coincidências. São comunicações da sua consciência superior, sinais de que outra versão de você, mais alinhada, mais conectada, já está vibrando em uma linha de tempo mais elevada. E é essa versão que envia sinais para te atrair na direção daquilo que ainda não é visível, mas já é real. Neville Goddard dizia: a imaginação não é fantasia, é percepção de uma realidade ainda invisível. E é exatamente isso que a intuição é. Percepção silenciosa de algo que já existe, mas ainda não se manifestou na matéria. Muitas vezes, a intuição aparece como desconforto com o que é seguro, como uma vontade inexplicável de mudar tudo, como um impulso que não se encaixa nos planos. E isso assusta, porque a mente quer garantias e a alma quer verdade. A mente busca segurança, a alma busca coerência. E quando essas forças entram em conflito, você se sente dividido. Mas se observar com profundidade, vai perceber que o que te atrai não é uma ilusão, é uma lembrança, uma memória do futuro que sua consciência já acessou. Confundir intuição com ansiedade é comum, mas a intuição não traz pressa. Ela traz certeza silenciosa, mesmo sem lógica, mesmo sem provas. Há algo em você que apenas sabe, e esse saber não vem do intelecto, vem da vibração. Pergunte-se: o que insiste em mim? Mesmo quando eu tento ignorar, talvez essa persistência seja um sinal de que sua alma já está tentando atravessar para um novo campo. E a intuição é o portal por onde essa travessia começa. Pequenos resultados invisíveis que só você percebe. Nem toda transformação começa com fogos de artifício. Na verdade, quase nenhuma começa assim. A mudança verdadeira, aquela que nasce de dentro para fora, começa em silêncio. Começa com pequenas escolhas, com respostas mais calmas, com um novo olhar diante de velhos cenários. É sutil, tão sutil que, muitas vezes, só você percebe. E porque ninguém mais nota, você começa a duvidar se algo realmente está mudando. Mas está. O que você sente agora, essa leveza repentina, essa coragem estranha, essa vontade de agir diferente, são resultados, são manifestações internas que precedem as externas. A mente condicionada ao imediatismo tende a desvalorizar o que não pode medir, quer provas, quer números, quer reconhecimento externo. Mas o campo quântico responde primeiro à vibração, depois à matéria. Joe Dispenza nos lembra disso com clareza. Você não atrai o que quer, atrai o que é. E quando você começa a ser diferente, ainda que o mundo não veja, o campo já está sendo reprogramado. A realidade ainda está carregando o novo código que você começou a emitir. E esse tempo entre a emissão e a manifestação pode parecer vazio, mas está cheio de movimento invisível. Perceber os pequenos sinais é uma forma de nutrir o processo. É validar o invisível com a mesma força com que se aplaudiria um grande feito, porque é nesse cuidado com o sutil que você fortalece a nova vibração. Cada vez que você reage com mais calma, escolhe com mais consciência, se ouve com mais presença, você está moldando sua nova realidade. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém valide, você sabe. E saber é o que sustenta. Pergunte-se: o que em mim já mudou? Mesmo que o mundo ainda não tenha notado. Talvez essa seja a pergunta mais importante, porque reconhecer os pequenos sinais é afirmar: eu estou no caminho. E isso por si só é uma declaração vibracional poderosa. Você não precisa de grandes provas para saber que está mudando. Basta sentir o que já floresce silenciosamente dentro de você. O surgimento de desafios específicos,
testes vibracionais disfarçados. Há um instante delicado na jornada de quem escolhe mudar. É aquele em que, logo após uma decisão vibracional elevada, escolher a paz, a verdade, o amor próprio, a autenticidade, a realidade parece reagir com turbulência. Pessoas se afastam, situações inesperadas surgem. A vida que parecia estar se ajustando, subitamente se agita. E você, ainda frágil na nova vibração, começa a duvidar. Será que fiz a escolha certa? Porque parece que tudo piorou depois que resolvi mudar. Mas, e se essa aparente piora não for um retrocesso, e sim um teste? Um alinhamento sutil em forma de desafio? Quando você muda internamente, o campo ao seu redor precisa se reorganizar. E essa reorganização, muitas vezes traz à tona exatamente aquilo que você mais precisa transmutar. O antigo tenta se reafirmar. Velhos padrões testam sua nova postura. Situações recorrentes aparecem com nova roupagem. Mas há uma diferença. Agora, você pode responder de outro lugar, com outra frequência. E é aí que o teste se transforma em confirmação. Esses testes não são castigos. São espelhos. Eles não estão perguntando: você quer mesmo mudar? Eles estão perguntando: você já é quem diz que quer ser? A coerência vibracional é medida nos momentos em que seria mais fácil repetir o antigo, mas você escolhe diferente, com consciência, com amor, com firmeza. Bruce Lipton fala da plasticidade do nosso campo celular. O ambiente interno reconfigura o biológico, mas antes de estabilizar a nova frequência, o corpo e a realidade passam por instabilidade. É como reiniciar um sistema. Por um instante, tudo parece fora do lugar. E essa desordem temporária é o sinal de que a reprogramação está em curso. Pergunte-se com sinceridade: esse desafio que estou enfrentando me testa ou me fortalece? Talvez ele não esteja te atrasando. Talvez esteja apenas pedindo uma resposta vibracional mais alta. Uma resposta que diga: eu não sou mais quem eu era. Porque no fundo, cada desafio específico que surge após uma escolha de alma é uma oportunidade de provar a si mesmo que a transformação já começou, mesmo que o mundo ainda duvide. Inspiração súbita e vontade de recomeçar, mesmo sem garantias. Há momentos em que uma força inesperada surge de dentro. Você está cansado, talvez até desanimado, quando algo, quase como um sopro, te invade. Um pensamento novo, uma ideia que pulsa, uma vontade de recomeçar, sem razão aparente, sem garantias de que vai dar certo, mas com uma energia que não se explica, uma coragem que não se justifica, como se algo invisível dentro de você dissesse: é hora. E essa hora não se apresenta com lógica, ela se apresenta com sentimento. Essa inspiração repentina é sinal de que sua vibração se elevou a um ponto onde a mente já não domina totalmente o fluxo da sua vida. O impulso de recomeçar vem da alma, vem de uma parte sua que já enxerga além, que já percebe possibilidades que sua visão ainda não alcançou. O campo quântico responde à emoção elevada antes de responder à certeza racional. E quando você sente de verdade que algo novo quer nascer, essa emoção cria uma fenda vibracional no tempo, uma abertura por onde o novo pode atravessar. A mente, habituada ao controle, resiste, questiona, busca segurança, mas a alma não pede provas, ela pede espaço. E muitas vezes, esse espaço se manifesta como um desejo súbito de abandonar o que está morno, para seguir o que está vivo. Recomeçar não é voltar ao início, é iniciar com consciência, é agir com quem você é agora, mesmo que ainda não saiba exatamente para onde vai. É nesse ponto que você compreende que o verdadeiro impulso criador não nasce da necessidade de garantir o futuro, mas da vibração presente que clama por coerência. Joe Dispenza afirma: o futuro é criado no agora, com base na emoção que você sustenta. Se a emoção é de inspiração, o futuro começa a se reescrever, mesmo que nada tenha mudado ainda do lado de fora. Pergunte-se com honestidade: que parte minha quer recomeçar, mesmo sem saber como? Talvez essa parte seja a mais sábia de todas, porque ela não pede permissão à lógica, ela apenas sente e começa. E esse começo, mesmo silencioso, pode ser o início de tudo o que você sempre buscou. Uma paz estranha, mesmo sem o que você pediu. De repente, você percebe que algo mudou. Não, o desejo ainda não se manifestou. A realidade externa continua a mesma, mas por dentro há silêncio. Um silêncio diferente daquele que dói. É um silêncio que acolhe, uma calma que não depende de explicação. Uma paz estranha, quase desconcertante, como se algo em você tivesse parado de lutar. E mesmo sem ter recebido o que pediu, você sente que está tudo bem, sem euforia, sem ansiedade, só presença.
Essa paz não é conformismo, não é desistência, é rendição vibracional. É quando sua frequência alcança o campo do já é, mesmo que o mundo ainda diga ainda não. Gregg Braden fala com profundidade sobre esse estado. Ele nos lembra que a oração mais poderosa não é a que implora, mas a que agradece como se já tivesse recebido. Quando você sente a emoção do desejo realizado, sem apego ao tempo, à forma, ao controle, você entra em coerência com ele. E essa coerência é o que antecede a manifestação. Essa paz é um sinal espiritual profundo. Ela não surge quando tudo se resolve. Ela surge quando você já não precisa mais que tudo se resolva para se sentir inteiro. É um estado vibracional onde o desejo não desaparece, mas deixa de doer, onde o tempo não pressiona, mas acompanha, onde a espera se transforma em gestação. E nessa gestação, algo novo cresce dentro de você. Confiança. Pergunte-se, por que me sinto em paz, mesmo sem ter aquilo que pedi? Talvez porque você já esteja em ressonância com o que pediu. Talvez porque sua vibração já não duvide, já não luta, já não implora. Ela apenas sustenta. E sustentar é permitir que o campo responda, no tempo dele, com a forma mais perfeita. Aquela que sua alma já conhece, mesmo que sua mente ainda não veja. O campo não mente. Ele responde ao que você vibra, não ao que você quer. E talvez essa seja uma das verdades mais difíceis de aceitar e, ao mesmo tempo, uma das mais libertadoras. Porque, ao contrário do que aprendemos, o universo não premia esforço. Ele ressoa frequência, ele não escuta palavras, ele sente estados internos. E é por isso que, mesmo quando tudo parece parado, você pode estar sendo profundamente ouvido. Bruce Lipton nos lembra que nosso corpo é uma antena vibracional. Cada célula, cada pensamento, cada emoção, cada escolha, tudo emite sinal, e esse sinal molda, dia após dia, a forma como o mundo responde a você, não de maneira linear, mas de forma coerente. Se há medo, o campo se contrai. Se há confiança, o campo se abre. Se há coerência entre o que você sente, pensa e faz, o universo reorganiza suas possibilidades ao redor dessa nova vibração. A dúvida, por mais sedutora que pareça, é um sabotador disfarçado de prudência. Ela paralisa, ela embaralha, ela interrompe o fluxo. O campo quântico não responde à hesitação, ele responde à certeza. Mesmo que essa certeza seja sutil, mesmo que ela seja sentida apenas como uma fé silenciosa no meio do caos. Gregg Braden diz, a oração mais poderosa é aquela que sente como se já tivesse acontecido. E é esse sentimento que reestrutura sua realidade antes mesmo que ela mude do lado de fora. Você pode não ter todas as respostas, pode ainda não ver os resultados que deseja, mas se está reconhecendo esses sinais, os pequenos, os invisíveis, os desconfortáveis, saiba, você já está no caminho certo. O caminho certo nem sempre é o mais fácil, nem sempre é claro. Muitas vezes, ele se parece mais com desordem do que com conquista. Mas ele tem uma assinatura vibracional, e essa assinatura está em cada sincronicidade, em cada intuição, em cada silêncio que te abraça com calma. A diferença entre quem manifesta e quem desiste está em algo muito sutil, a capacidade de continuar, mesmo quando tudo parece ao contrário, mesmo quando os olhos não veem, mas o coração insiste. O universo fala em símbolos, ele responde com sinais, e você, que está aprendendo a escutar com a alma, já está sendo respondido, só precisa ouvir com outra frequência, porque a sua nova realidade já começou a sussurrar.